Outra preocupação, as denúncias de superlotação no transporte coletivo de Ribeirão Preto continuam. Mesmo com a readequação das linhas anunciada pelo governo aqui de Ribeirão Preto, um usuário da linha do Cristo Redentor registrou o ônibus lotado na quarta-feira, às 6h20 da tarde. Nós temos o vídeo aí que ele mandou pra gente. Coloca na tela porque é o seguinte, esse horário não pode ter superlotação, que é o horário de pico em que o governo disse que iria controlar. Olha só a situação dessa linha que passa pelo Cristo Redentor. Isso foi registrado às 6h20, ou seja, 18h20 da noite. Esse é o horário de pico considerado pela Prefeitura e a Prefeitura prometeu, após aí uma recomendação e um pedido do Ministério Público, se comprometer em fiscalizar, em oferecer mais ônibus circulando dentro desses horários de pico, mas a situação não foi resolvida e o usuário, lógico, denunciou aqui para o nosso jornalismo. Para readequar as linhas, evitar superlotação no transporte, a Transerp reduziu a quantidade de ônibus também aos domingos. A promessa era o seguinte, ó, de segunda a sexta-feira nós vamos ter aí mais ônibus circulando no horário de pico, vamos controlar a fiscalização, 50% da lotação do ônibus de ocupação não pode mais, o motorista não pode parar se o ônibus estiver com 50% aí da ocupação do transporte. E no domingo, a Prefeitura diz o seguinte, olha, nós vamos diminuir as linhas aos domingos. Mas como é que fica a situação de quem depende do transporte para trabalhar? Diminuiu as linhas, tem gente que não está conseguindo ir trabalhar e está pagando caro por isso. Roda aí. Que confusão e que prejuízo causou a decisão da Prefeitura do transporte coletivo em retirar de circulação ou diminuir a quantidade de veículos em Ribeirão Preto aos finais de semana. O seu Eurípides foi uma das vítimas. O senhor, por exemplo, depende desses veículos para ir até o seu trabalho. O senhor é porteiro em um prédio no centro da cidade. No final de semana, ficou no prejuízo. A gente ficou no prejuízo porque não houve comunicação nenhuma da empresa e nem do pró-urbano. O que aconteceu? Eu saí daqui 4h35, fiquei esperando até 5h25 no ano, não passou, tive que arrumar carro, pagar para me levar, para mim não chegar atrasado no serviço. Porque se eu chegar atrasado lá no serviço, o que vai acontecer? Eles vão dar advertência para mim e pode complicar para mim. Aí eu paguei carro, paguei R$11,80 para mim ir trabalhar, e chegou a quase R$3 de volta. Quer dizer, o que eu paguei para ir de volta foi meu dia de serviço. Agora, com a aprovação do decreto legislativo feito ontem, ou seja, agora a Prefeitura não poderá mais tirar de circulação ou diminuir a quantidade de veículos aos finais de semana, a situação fica melhor. Eu creio que sim, né? Vamos ver se eles vão cumprir isso, né? Porque esse pró-urbano faz o que quer dentro da cidade, mas o prefeito, e não vira nada, a Transerp. Qualquer vez eles vão cumprir isso aí, né? O que a gente ganha. Você vê, é complicado. Eu levanto 4 horas da manhã, agora eu vou ali pro ponto, 4h35. Fico até 5h25 esperando o ônibus, não vem. Eu tenho que pagar a carro para me levar a trabalhar? Não é certo. Seu Ibsen, muito obrigado pela participação do senhor. Vale lembrar, pessoal, que ele vive em um dos pontos mais distantes do centro de Ribeirão Preto. Aqui no Parque Avelino Alves Palma, é um bairro distante, na Zona Norte, e o prejuízo realmente foi considerável em função da complicação causada pela decisão de diminuir ou retirar de circulação algumas linhas. O que me incomoda em tudo isso é que é uma situação, é uma medida discriminatória. Porque é o seguinte, nós mostramos aqui superlotação em uma linha de ônibus logo após o decreto de reformulação do transporte público para evitar aquilo que os especialistas pedem, para atender uma demanda que foi firmada, um compromisso firmado com o Ministério Público. Foram 17 medidas a serem tomadas e publicadas, acatadas pelo prefeito Duarte Nogueira. E quem que não fiscaliza essa porcaria? Quem que não fiscaliza? Porque é o seguinte, gente, eu fico indignada e quando eu falo que é discriminatória, e é sempre o que mais precisa que sofre, que não tem um respaldo nesse momento de pandemia. Imagina falar para um senhor em meio a uma pandemia, a dificuldade que todo mundo está passando, pega lá, o senhor não tem ônibus de domingo, o problema não é nosso. É assim que as coisas são resolvidas? E fala aí para o senhor o seguinte, olha,
paga o transporte por aplicativo. Quanto é que ele vai gastar o salário do transporte do aplicativo? E quando eu falo que é discriminatória, gente, porque se tem um empresário, um coitado do empresário que está rebolando para manter a empresa dele, essas empresas que nós estamos mostrando aqui, o pessoal desesperado, procurando linha de crédito que não sai, porque os bancos estão com medo de inadimplência. Então aí o empresário tem que fechar as portas dele. Ah, mas trabalha por delivery. Delivery atinge o quê do orçamento dele? Da demanda inteira, 30%, ele consegue pagar os gastos dele com 30%? Não consegue. Então, quando eu falo que é discriminatório, imagine esse coitado desse empresário se ele não cumpre a regra do decreto aqui da prefeitura. Ah, mas ele vai pagar uma multa monstruosa e tem que pagar. O prefeito mesmo vem a público e diz o seguinte, regra é regra, gente, vamos cumprir. E aí a gente vê, volta a imagem aqui para mim da linha do Cristo Redentor. Já está do decreto do prefeito publicado dia 17. Quem é que fiscaliza isso? Quem é que fiscaliza a Pró-Urbano? Quem é que fiscaliza o próprio decreto do prefeito Duarte Nogueira? Quem fiscaliza? A Transerp, a prefeitura que tem que fiscalizar. Não é o motorista jogar no colo do motorista e falar o seguinte, como é que o motorista, que também é trabalhador, vai olhar para a cara de um senhor e falar o seguinte, o senhor não pode entrar aqui, o senhor vai ter que esperar mais 2, 3 horas para ir trabalhar? Então, é discriminatório, sim. A Transerp não fiscaliza a Pró-Urbano, que é uma empresa grande e eu não sei porquê. Inclusive, vive pedindo dinheiro emprestado para a Câmara Municipal. E aí, o que a gente vê o que precisa, né? O trabalhador que não pode parar, aquele que precisa ir trabalhar e que não tem o transporte público. Agora, imagina o empresário, o comerciante, não respeitar, ter uma superlotação na loja dele, não ter o álcool em gel, não cumprir as regras sanitárias. Mas por quê, Silmara? Porque antes das artes aqui, coloca a imagem para mim do terminal Doutor Evangelina. Coloca aqui, que é o terminal ali, o novinho, né? Novinho. Olha o vídeo que eu recebi ontem da situação. É um vídeo que nós recebemos de falta de manutenção que consta no decreto. Consta no decreto. Tá na ponta aí o vídeo? Pode soltar. Olha aí, ó. Pode soltar. Olha lá. Essa imagem é de ontem, gente. É de ontem. Cadê a higiene? Mas, Silmara, isso daí é um problema antigo, mas está no decreto que a empresa, a Transerp, tem que manter isso daí tudo limpinho, gente, para o usuário. Para o usuário. Olha a situação, ó. Olha lá, ó. Não tem sabonete, não tem papel, tudo sujo. Tem Covid espalhado aí no terminal inteiro. Coloca as artes aqui na tela, porque eu vou falar já daqui a pouquinho de um projeto que foi votado ontem na Câmara de Vereadores. As artes aqui do decreto, pessoal, que foi publicado no dia 17 de julho, ó, sobre o plano de adequação da rede de transporte coletivo em caráter temporário e que vai até o dia 9 de agosto. O decreto é muito direto. Ele fala na sequência, e vocês vão acompanhar, sobre a questão do controle de ocupação, que a Transerp ela tem que controlar, né, fiscalizar a Pró-Urbano para que ela cumpra, então, aquela questão dos 50%, tem que rodar com 50% de ocupação total do veículo. A próxima para mim, aqui na tela, por favor, para a gente compartilhar junto aí com o nosso telespectador. Aí do mesmo, ó, do decreto, ó. Se o veículo atingir a lotação, o motorista deverá permitir o acesso apenas quando houver desembarque. Deverá ser afixado em lugar lá pela Transerp e aqui um parágrafo único. O suporte aos motoristas a não pararem nos pontos para embarque, se o veículo já estiver visivelmente no limite, será feito pela fiscalização da Transerp. Aí coloca para mim a questão da manutenção dos ônibus, do terminal, que é dentro do decreto, ó, nos terminais e plataformas de embarque, desembarque do transporte coletivo, cumprir as seguintes práticas sanitárias. Manter a equipe de higienização nos terminais, doutora Evangelina, higienizar diariamente superfícies e pontos. Tá aí, gente, tá aí. Ontem a Câmara derrubou, na verdade, aprovou um novo projeto de lei que impede que a Transerp realize adequações no transporte coletivo aos finais de semana, no domingo, como nós acabamos de mostrar uma demanda. Eu vou para a Câmara de Vereadores falar com o autor do projeto, o vereador Jean Coraúce. Vereador, o senhor como fiscalizador do povo, o que está acontecendo? Por que não está sendo respeitada? E o senhor está atendendo uma demanda do usuário que está tendo dificuldade aos domingos?
Boa tarde, Silmar, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar conversando com vocês. É isso mesmo, nós estamos atendendo os anseios da população de Ribeirão Preto, atendendo o que a população nos tem pedido, que é os ônibus nos finais de semana. A prefeitura, no momento, tirou os ônibus, deixa um único ônibus rodando no horário de Corujão, que é aquele horário mais estendido ainda, nos finais de semana. E a população de Ribeirão Preto sendo prejudicada mais uma vez. O que a gente vê é que a prefeitura, a todo momento, pensa na empresa de ônibus, não pensa na população de Ribeirão Preto. Por esse motivo foi feito ontem e aprovado um decreto legislativo que susta única e exclusivamente essa parte de tirar os ônibus dos finais de semana. Então, a partir de agora, a prefeitura tem que colocar os ônibus nos finais de semana e aumentar a quantidade de ônibus durante a semana. Agora, vereadora, eu vou fazer uma pergunta bem direta para o senhor. Eu gostaria de muita sinceridade na resposta do senhor. Porque o que a gente vem acompanhando, vereador, é o seguinte. A Câmara de Vereadores se mobilizou e aprovou um projeto, por exemplo, para prorrogar os tributos municipais. O prefeito fingiu que nada aconteceu. A Câmara de Vereadores também derrubou aquele item do decreto que falava sobre o horário das lojas de conveniência. O prefeito também deu um passa-moleque nos vereadores. O senhor, de coração aberto, o senhor acha que a prefeitura vai acatar essa nova decisão? Olha, eu faço o apelo ao prefeito que acate, mas infelizmente, pelo histórico da prefeitura, eu infelizmente tenho que admitir que possivelmente o prefeito vai entrar na justiça, mais uma vez, indo contra a cidade de Ribeirão Preto e indo para o lado da empresa de ônibus. Infelizmente, o histórico da prefeitura é sempre ficar contra a população de Ribeirão Preto do lado da empresa de ônibus. O que a gente percebe, vereador, em todas as discussões, o prefeito nesse momento parece que pouco tem ouvido os vereadores. Há uma mobilização entre os senhores, algo que possa ser feito aí para ter um diálogo maior, porque os vereadores são os fiscalizadores da população, são os senhores que estão em contato com as demandas da cidade. Mas o que a gente percebe é que o prefeito meio que fechou aí a porta para vocês. O prefeito em nenhum momento convoca ou chama a Câmara Municipal para conversar ou para chegar a um acordo em algum projeto, não chama a Câmara Municipal para nenhum decreto que ele pretende fazer. Tudo que está acontecendo na nossa cidade é feito através de um decreto do prefeito, sem que consulte ou sem que pergunte alguma coisa à Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Ou seja, as medidas que são tomadas na nossa cidade são únicas e exclusivamente por conta da Prefeitura de Ribeirão Preto. Nenhuma delas tem passado pela Câmara Municipal. O prefeito faz o que acha que tem que fazer. Em nota aqui, a Transerp diz que vem acompanhando, coisa que a gente vê aqui que não está resolvendo, a operação das linhas. E nesse caso em que nós mostramos aqui específico sobre ali o Cristo Redentor, procederá a avaliação e também aos domingos, né? Sobre o do Cristo Redentor, diz que vai acompanhar e, se necessário, vai ampliar o quadro de horários. Em relação ao decreto, diz que a Secretaria de Negócios Jurídicos ainda não foi notificada, então nós vamos acompanhar. Vereador Jean Coraúcio, obrigada pela participação do senhor. Obrigado, uma boa tarde a todos, um ótimo final de semana e fiquem todos com Deus. Obrigada. Bom, pessoal, vamos continuar nesse assunto. Vai comentando na página do Facebook do SBT-RP, porque é hora do Linha de Frente. Acompanhando esse tema sobre transporte público, o Ricardo Silva está comigo. Ricardo, ele por muitas vezes no Linha de Frente, Ricardo, quando a gente podia ir às ruas, fazer as nossas matérias, produções externas, muito você falou da Transerp. O que a gente percebe agora, Ricardo, eu dei até um exemplo, se o mesmo acontecesse de aglomeração e falta de cumprimento de regras sanitárias com o pequeno empresário. A prefeitura na hora iria lacrar esse estabelecimento. Por que a Prefeitura e a Transerp não têm essa mesma postura, Ricardo, com a Pró-Urbano, que vem deixando muito a desejar? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, 2 pesos e 2 medidas, Silmar. Infelizmente é o que nós estamos vendo em Ribeirão Preto. Hoje o comerciante sofre com o seu estabelecimento fechado, arrastando a fase vermelha por muito tempo no estado de São Paulo. Isso porque a Prefeitura não se preocupou em abrir novos leitos e nós temos agora, mesmo com essas novas medidas anunciadas pelo prefeito municipal, o transporte público ainda lotado. Ô, Silmara, se isso não for um crime contra a saúde humana, não há crime maior do que esse.
Essas imagens que vocês estão vendo agora aí na tela do SBT são imagens recentes, imagens estarrecedoras. Olha como está transitando o ônibus. Imagens que o SBT vem revelando, que a gente vem falando também. Se isso não for um crime contra a saúde das pessoas, como é que uma prefeitura que se digne quer falar para as pessoas manterem o comércio fechado e a situação está assim, ó? É muito grave, Silmar, é muito grave o que nós estamos mostrando, o que nós estamos denunciando, porque, infelizmente, é a prefeitura não dando o exemplo. E quando não dá o exemplo, Silmara, acontece outra coisa muito grave. As pessoas passam a desrespeitar. O prefeito perde a liderança, perde o comando e as pessoas começam a errar também. Isso é muito sério, Silmara. É isso que eu falo aqui, Ricardo, do comportamento. O comportamento da sociedade reflete muito daquilo que nós estamos vendo aí, dessa bagunça política no andamento, na condução dessa pandemia. Aqui nas nossas redes sociais, no Facebook, a Laura falou, não existe outra empresa de ônibus para Ribeirão, já que não está cumprindo o contrato, então quebra o contrato. Tem aqui a Célia também, ó, cada estabelecimento que está aberto precisa do álcool em gel. Porque no terminal de ônibus não tem nada disso e tudo errado na nossa cara. Me sinto indignada. A Zoelma falou uma coisa aqui, Ricardo, até que era a sua opinião. Realmente, o motorista não tem culpa. Porque com essa medida e esse decreto, eles jogaram tudo a culpa no motorista, como se o controle de tudo dependesse do motorista. O motorista já está ali trabalhando, correndo risco, e é ele que tem que controlar, é ele quem tem que pegar o dinheiro, é ele que tem que falar para o cidadão, olha, coloca ou não a máscara. É uma carga muito pesada. Muito pesada, Silmar, muito pesada. O motorista não tem condição de fazer isso na prática. Aliás, o motorista não tem nem local para ir ao banheiro, nem para fazer uma alimentação digna. Olha, está errado. As empresas de ônibus lucram muito. Elas não pararam nessa crise, continuaram lucrando, enquanto os outros comerciantes, eles pararam, as empresas de ônibus não pararam, diminuíram a frota com autorização do prefeito municipal. E agora que nós estamos vendo, no fim de semana, a Câmara aprovou para ampliar a frota de fim de semana, é mais do que necessária essa ampliação de frota e esperamos que o prefeito municipal tenha pelo menos agora, demorou demais para tomar atitude, demorou demais, pelo menos agora faça alguma coisa, porque a situação de contaminação vai ficando muito pior, Silmara. Vai saindo do controle. Ricardo, obrigada, viu? Um abraço para você. Um abraço e vamos aqui cobrando, vamos denunciando, cumprindo com o nosso papel. A imprensa como olhos, olhar também da população, isso é fundamental. Valeu, Silmara. Obrigada.